Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alessandro Oliveira, sou professor de História. Estou aqui para comentar um pouquinho sobre a prova de História da segunda fase do vestibular da Unicamp, uma prova lindíssima, maravilhosa, que eu tenho certeza que vocês obtiveram muito sucesso. Então, sem mais delongas, vamos comentar aqui as questões numa sequência da sua ordem nessa prova, né? Então, como primeiro tópico, eu gostaria de destacar reforma e contra-reforma, uma questão que exigia que o aluno conhecesse um evento, né, de intolerância religiosa no continente europeu no século XVI, a conhecida Noite de São Bartolomeu, onde houve um massacre de protestantes huguenotes realizado pelas forças católicas, em partes, né, dirigida pela própria monarquia francesa. Então é uma questão bem interessante aí da Idade Moderna e que com certeza você conseguiu desenvolver bem porque você conhece esse evento. O item B dessa questão, né, pedia, complemento dessa questão, exigia que o aluno discorresse sobre a ressignificação que a reforma protestante faz em relação a dois elementos religiosos. O primeiro é a Bíblia e o segundo são os sacramentos. Então é basicamente uma questão de contra-reforma e reforma protestante aí inserida na Idade Moderna, bem tranquila para desenvolver. Essa Idade Moderna está bem presente nessa prova da Unicamp, né, nesse vestibular tão bem escrito, tão bem desenvolvido. A gente tem uma questão ainda que fala sobre a constituição do Estado-nação moderno, mas num sentido mais voltado para o iluminismo e os princípios de liberdade. A gente tem um texto da Hannah Arendt que fala sobre essa questão da experiência revolucionária moderna, né, ligada à fundação dos Estados Unidos da América, né, transatlântica, inclusive a expressão utilizada, esses princípios modernos de liberdade, né, advindos do liberalismo iluminista, chegam nos Estados Unidos e ajudam a construir essa nação americana. Em complementação a essa questão, a gente tem as contradições também exigidas do aluno, né? Quais são as contradições da construção desse Estado-nação dos Estados Unidos na Revolução Americana? A gente tem a exclusão de mulheres escravizadas indígenas nesse processo de formação desse Estado moderno, liberal, mas a questão também exigia que as contradições disso também, né? Como é que a Guerra Civil Americana levou a cabo esses ideais de liberdade, e aí era muito importante que você tivesse escrito sobre a questão da abolição da escravidão, né? Então, essa reforma protestante, essa Guerra Civil Americana, ela acaba ajudando a levar a cabo esses princípios, esses ideais de liberdade, mas a gente sabe que ainda limitados, né? A gente ainda tem a luta pelos direitos civis dos negros no século XX, então era uma questão que girava em torno realmente da Idade Moderna, da construção e constituição dessa nação. Ainda falando sobre modernidade, a gente tem uma questão interessante sobre fotografia, né? A gente tem o George Eastman, né? um visionário da fotografia que a tornou acessível e global, né? Em comparação ali com a imagem da garota Kodak, que simbolizava a liberdade e a modernidade porque ela portava uma máquina fotográfica. A fotografia, né, a máquina fotográfica é um dos símbolos dessa modernidade que se acelera no século XIX e XX e em função das revoluções industriais e dessa belle époque que acontece no continente europeu. E aí a gente vem também nessa prova para a história do Brasil. Numa só questão, a gente tem República das Oligarquias e Era do Populismo, né, ali no período de transição, e uma questão para falar sobre economia, uma questão para discutir, para que o aluno partisse do pressuposto da grave crise que se abateu pelo mundo na década de 30, em função da crise de 1929, e o que isso acarretou
aqui no Brasil, né, nesse processo de mudança, fim das oligarquias e início da era Vargas, era do populismo, posteriormente. Então a questão discutia sobre, você precisava discutir nessa questão sobre a substituição das importações, né? A crise da atividade agroexportadora brasileira acabou gerando novos problemas e novas demandas também, né? Porque a indústria brasileira, o seu crescimento era alimentado muitas vezes pelos recursos advindos dessa atividade cafeeira agroexportadora. Então houve uma mudança de paradigma no Brasil, sob vários pontos de vista. A questão versava especificamente sobre as questões econômicas. E aí era só discorrer sobre a substituição das importações, processo de industrialização forçado, né, que vai acontecer no Brasil, advindo basicamente dessa crise. Em complemento, essa questão também falava sobre o governo JK e o grande impulso que Juscelino Kubitschek acabou promovendo no Brasil, na industrialização do Brasil, sobretudo numa indústria, né, cujo capital é internacional, porque o Brasil se abre para a vinda, por exemplo, das automobilísticas multinacionais. Mas isso traz uma contradição também. Qual é a contradição? A gente tem um grande abismo, né? A gente tem um aprofundamento das questões sociais, das diferenças sociais, né? Principalmente se compararmos Sudeste e Nordeste, a industrialização tem seu foco na região Sudeste, e esse abismo, né, social acaba se alargando mais ainda. Outra questão importante, né, aí nesse contexto de história do Brasil, traz um personagem fantástico da nossa história, Chico Mendes, um defensor da floresta amazônica, mas sob uma outra abordagem também, uma abordagem assim, um pouco mais humana, né, uma questão que fala sobre trabalho. E aí era importante discorrer sobre a questão sindicalista do Chico Mendes, que foi um dos grandes nomes de proteção da floresta, mas também do amazônida, do indivíduo que trabalhava e que se submetia, por exemplo, à exploração da atividade seringueira. Então, era super importante discorrer sobre essa questão, né, da luta sindicalista do Chico Mendes contra uma escravidão ou um trabalho análogo à escravidão. Em paralelo a isso, na mesma questão, a gente tem a prova exigindo que você trouxesse mais duas formas de trabalho no século XIX. Interessante. Questão bem atual, século XX, atuação, né, contra o trabalho análogo à escravidão, mas no século XIX você tinha que falar da escravidão africana como uma das formas de exploração da mão de obra. Outra que você poderia trazer nessa questão é a proletarização do trabalho, sobretudo com essa mão de obra imigrante, né, que se acelera a sua vinda no século XIX e acaba, né, se tornando essa classe operária, a base, pelo menos, né, o grosso dessa classe operária no início do século XX. Então, uma questão que falava sobre o Chico Mendes, sobre essa questão sindical e também exigia de você conhecimento sobre o século XIX e essas formas de exploração do trabalho. Outra questão super importante é a questão do patrimônio cultural imaterial africano e a resistência que a conservação desse patrimônio cultural imaterial acarreta. Uma questão que falava sobre o jongo do Sudeste, que é uma manifestação cultural de percussão e dança, que se relaciona às tradições culturais africanas como patrimônio cultural imaterial reconhecido, mas que também é uma peça de resistência, tendo em vista que manifestações africanas foram, né, historicamente combatidas, principalmente nesse Brasil escravista. Questão exigia que o aluno, o vestibulando, pudesse, então, versar um pouquinho sobre as manifestações culturais africanas e como elas foram combatidas nesse Brasil escravista. A gente pode citar, por exemplo, a capoeira, né, um gênero cultural considerado marginal, só vai ser ressignificado lá no século XX, né, naquela tentativa do Vargas de trazer um ideal de brasilidade para a nossa nação, mas que era reprimida
outra forma, né, outra manifestação da cultura africana duramente reprimida são as religiões de matriz africana. Então, uma prova altamente acessível, muito boa, altíssimo nível, que eu tenho certeza que você conseguiu realizá-la e certamente conseguirá todos os seus objetivos. Que é o professor Alessandro, muito obrigado.